Meus irmãos e minhas irmãs, se nós nos recordarmos muito bem, no último domingo nós falávamos do dom da profecia e falávamos também do profeta, porque não existe profecia sem quem anuncie, sem o profeta. E recordávamos então, primeiramente, que o profeta era alguém chamado por Deus para poder falar ao povo das coisas de Deus. Neste contexto, nós vemos as leituras do dia de hoje também, porque na primeira leitura nós vemos então o profeta Amós, que é interpelado, é questionado por Amazias por estar profetizando. E aqui é interessante percebermos, é o momento em que o reino está dividido entre o reino do sul e o reino do norte, e por isso Amazias vai contra Amós, porque Amós anunciava a deturpação do culto que acontecia no reino do norte, e por isso então tira do seu conforto o rei, tira do seu conforto também os profetas do rei que eram assalariados para pregar, para anunciar aquilo que o rei queria. E diante disso então é onde nós vemos Amazias que diz: vai para outro lugar, aonde possas ganhar o teu pão. E a resposta de Amós que vem nos recordar então que é um chamado de Deus o ser profeta, porque ele diz: eu não sou profeta, não sou filho de profeta, sou pastor de gado, cultivo sicômoros. No entanto, o Senhor me chamou e me enviou para pregar a conversão. E é por isso então que Amós, entre seguir aquilo que é o mandamento humano e seguir o mandamento de Deus, escolhe seguir aquilo que é o mandamento de Deus. No Evangelho de hoje nós vemos Jesus que chama os 12 e começa a enviá-los 2 a 2 para que possam cumprir a mesma missão de Jesus Cristo. O que Cristo veio fazer em nosso meio? Anunciar a proximidade do reino dos céus e, anunciando a proximidade deste reino, nos convidar para que nós possamos viver a conversão. É para isto também então que Cristo chama, que Cristo envia os seus discípulos, para que possam também eles anunciar a proximidade do reino e a necessidade da conversão. E nós vemos as orientações que dá Jesus aos seus discípulos. Primeiro de tudo, lhes recomenda para que não levem nada para o caminho, a não ser um cajado, que lhes serviria de apoio, que seria também segurança, caso encontrasse algum animal pelo caminho. E assim diz: não levem nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura, que andassem de sandálias, que não levassem 2 túnicas. E com esta fala de Jesus Cristo nós entendemos então, primeiramente, a necessidade do despojamento. E o despojamento é interessante entendermos que não é a ausência de bens, mas é recordarmos que os bens são somente meios. Porque o próprio Cristo depois vai dizer que ao missionário se deve dar o necessário para que ele possa cumprir a sua missão. Mas é vivermos esse desapego no sentido de que usamos os bens unicamente de acordo com a necessidade. Então esse é o primeiro critério que deve se fazer presente na vida do missionário, deve se fazer também presente na vida do cristão. Se necessitamos dos bens materiais, usemo-los não como sentido da nossa vida, mas como bens necessários para a nossa caminhada. E quando eles não forem mais necessários, que tenhamos a devida liberdade de nos desfazer deles, não apegando a eles o nosso coração. Depois, com isso, nós vemos também uma segunda virtude que deve se fazer presente na vida do missionário e na vida do cristão, porque a humildade, ela não é ausência de bens materiais. Por isso eu falava do desapego e a outra característica, a humildade. Porque pode ter pessoas que não têm os necessários bens materiais, mas que mesmo assim são cheias de orgulho.
Então, por isso, nós temos essas duas características. E a humildade, então, vem do nosso espírito, vem do nosso ser, do modo como nós nos comportamos diante dos outros. E com esta recomendação de Jesus aos seus discípulos, nós entendemos também a necessária vivência da humildade, porque é vivendo a humildade que nós daremos espaço para que Deus possa adentrar o nosso coração, possa adentrar as nossas mentes, porque recordaremos que nós não somos o centro de tudo, que nós não somos o centro das coisas, o centro das atenções, mas que é Cristo que deve estar ao centro da nossa vida, ao centro do nosso caminhar. É claro que também essa recomendação de Jesus Cristo, ela traz uma certa leveza. Eu fiz a experiência, durante 8 anos fui pároco de uma paróquia missionária, onde nós tínhamos mais de 80 comunidades e a grande maioria na zona rural. E ali você precisava ir muitas vezes com deslocamentos com o barco, mas o barco não anda na terra, né? Então quando você chegava na margem, tinha que pegar suas coisas, colocar nas costas e ir até as comunidades, ou às vezes ir até no lombo de um animal. E se nós percebermos muito bem, aquilo que fala Jesus traz leveza para a missão. Porque quando nós carregamos muitas coisas, aquelas coisas que num primeiro momento parecem leves, depois de alguns minutos de caminhada, tornam-se extremamente pesadas. Basta pensarmos um pouquinho quando a gente vai no supermercado. Compra lá um pacote de 1 quilo de arroz, põe numa sacolinha. Começa a caminhar, ele é levinho, mas se a caminhada for longa, aquele quilo de arroz termina pesando às vezes até o dobro. Então esta leveza que deve se fazer presente na vida do missionário, para que ele não canse no caminho, mas canse no anunciar Jesus Cristo. Para que toda a sua energia possa ser gasta neste anúncio de Cristo. Por isso esta leveza que Cristo convida. Mas ela tem também uma terceira característica, que é o confiar totalmente na providência divina. Deus provê aos seus que Ele chama. É esta a base daquilo que fala Jesus. E todo aquele que se dispõe ao seguimento de Cristo e ao anúncio da sua palavra, é também chamado a confiar nesta providência. Na certeza de que se Deus chama, de que se Deus envia, Ele dará os meios necessários para que nós possamos cumprir a nossa missão. Para que nós possamos de fato levar adiante aquilo para o qual Ele nos chamou. É por isso também que Jesus faz esta recomendação de não levar tantos bens para o caminho. É claro que quando nós recordamos o envio dos discípulos, nós devemos recordar também que todos nós, enquanto cristãos batizados e batizadas que somos também missionários. E isso fica bastante claro ao fim da Santa Missa. Ao fim da Santa Missa nós sempre fazemos aquela saudação: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Essa saudação não é o bota fora da igreja para dizer finalmente a missa terminou e eu posso ir para casa. Mas esse ide em paz e que o Senhor vos acompanhe é recordar esse necessário apostolado do cristão. Que aquilo que nós aqui aprendemos, aquilo que nós aqui escutamos, nós somos chamados a viver lá fora, saindo das portas da igreja. Por isso pedimos para que possamos ir em paz e que sejamos acompanhados pelo Senhor, para que possamos bem desenvolver esta missão que nos é confiada, de sermos testemunhas de Cristo no mundo no qual vivemos. E para que nós possamos ser verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, é onde mais uma vez essas 3 características da vida do missionário, que nos são elencadas hoje por Jesus Cristo, são necessárias também a nós. O desapego,
para que as coisas materiais não se tornem o centro da nossa vida, a humildade, para que nós não queiramos achar que somos o centro de tudo, nos libertando, portanto, do egocentrismo e colocando Cristo como o centro da nossa vida, mas principalmente também esta confiança na providência divina, que se Ele nos chamou, se Ele nos envia, Ele também nos dá os meios e as capacidades necessárias para que nós possamos cumprir esta vocação comum de todos nós, de sermos missionários e missionárias do Senhor, vivendo o nosso apostolado de cristãos através do testemunho que somos chamados a realizar no mundo no qual vivemos.